maior império da Terra, exércitos invencíveis, poder absoluto. E ainda assim, havia um grupo que o império não conseguia destruir: os cristãos. Durante séculos, foram perseguidos, presos, mortos, mas tudo estava prestes a mudar. No início do século IV, o mundo entrou em uma nova era. O imperador Constantino, após uma vitória decisiva, atribuiu seu triunfo ao Deus dos cristãos. E pela primeira vez na história, o cristianismo deixou de ser proibido. Mas a paz externa revelou um novo conflito. Um conflito muito mais perigoso, interno, silencioso e profundamente teológico. Uma pergunta começou a dividir a igreja: quem é Jesus Cristo? Seria ele verdadeiramente Deus ou apenas a mais elevada de todas as criaturas? Em Alexandria, um homem começou a dar forma a essa crise. Seu nome era Ário. Para ele, Jesus não era eterno, não era igual ao Pai, mas sim uma criação, especial, poderosa, mas ainda assim criada. Sua frase ecoava entre multidões: houve um tempo em que o Filho não existia. A frase de Ário, houve um tempo em que o Filho não existia, não era apenas uma opinião isolada, ela atingia o coração da fé cristã. Desde os primeiros séculos, os cristãos adoravam Jesus, oravam a Ele e o reconheciam como Senhor. Mas a pergunta permanecia: como conciliar isso com a crença em um único Deus? Ário tentou resolver esse dilema de forma lógica. Para ele, se o Pai é eterno, absoluto, sem origem, então o Filho não poderia compartilhar dessa mesma eternidade. Caso contrário, argumentava Ário, haveria dois deuses. E isso, para ele, era impossível. A ideia se espalhou rapidamente. Bispos começaram a discordar. Comunidades se dividiram. A unidade da igreja começava a ruir. E o império observava. Constantino compreendeu o perigo. Um império dividido não sobrevive. Então ele tomou uma decisão sem precedentes. Convocou líderes cristãos de todas as regiões para um encontro histórico. Ano 325, cidade de Niceia. Mais de 300 bispos se reuniram. Homens marcados pela perseguição, sobreviventes, testemunhas da fé. Agora reunidos para defendê-la. De um lado, os seguidores de Ário. Do outro, aqueles que afirmavam algo radical: Cristo é Deus. Entre eles, um jovem começou a se destacar: Atanásio. Com firmeza, ele declarou: Cristo não é semelhante a Deus. Cristo é Deus, eterno, não criado, igual ao Pai. Uma palavra definiria tudo: homoousios, da mesma essência. O debate foi intenso. Dias de discussão, argumentos, confrontos, tensão. Mas a pergunta permanecia: se Cristo não é Deus, então o cristianismo ainda faz sentido? Por isso, ele propôs uma ideia aparentemente coerente. O Filho seria a primeira e mais elevada criação de Deus, superior a tudo, acima de todos, mas ainda assim, criado, não eterno, não igual ao Pai. Essa visão parecia preservar o monoteísmo, mas tinha um custo teológico profundo. Porque se Cristo não é verdadeiramente Deus, então surge uma consequência inevitável. Pode uma criatura revelar plenamente o Criador? Pode alguém que não é Deus reconciliar a humanidade com Deus? Para muitos líderes da igreja, a resposta era clara: não. É por isso que a controvérsia ariana não era apenas filosófica, era existencial. Ela tocava na salvação. Pois, se Cristo não é plenamente Deus, então a própria base da redenção estava em risco. E é exatamente nesse ponto que o debate deixa de ser abstrato e se torna decisivo para toda a história do cristianismo. Ao final, a decisão foi tomada. A maioria rejeitou Ário e proclamou: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai.
nascia ali o Credo Niceno, uma declaração que ecoa até hoje. Ário foi condenado, mas o conflito não terminou ali. Durante décadas, a controvérsia continuaria. Bispos seriam exilados, imperadores mudariam de posição, mas a verdade definida em Nicéia permaneceu. Ela moldou a fé cristã, definiu a identidade de Cristo e mudou, para sempre, a história. Sem Nicéia, o cristianismo poderia ter desaparecido ou se tornado algo completamente diferente. Mas naquela sala, no ano 325, uma decisão foi tomada. E essa decisão mudou tudo. Mudou a igreja, mudou o império, mudou o mundo. E ainda hoje, cada vez que o credo é proclamado, Nicéia vive. Se gostou do nosso conteúdo, convido a você se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário sobre o vídeo e compartilhar com mais pessoas, para que conheçam esse importante fato da história da Igreja.